Fala galera, tudo tranquilo? Então começamos um assunto novo essa semana, chama-se matrizes, tá? Matrizes, como a gente sabe, é uma tabela numérica, certo? Vamos ver alguns detalhes essa semana, é mais introdução. Essa semana vai ser mais assunto introdução. Semana que vem é que a gente pega firme nos assuntos aí de matriz, os assuntos mais difíceis de matriz, tá bom? Então vamos lá, introdução, conceito de matriz. Então vamos lá, vamos começar aqui com o conceito de matriz. O que é a matriz, né? Qual é o conceito de matriz? Matriz é uma tabela com valores, tá? Com valores, tá? Uma tabela sem valores não é matriz, né? Você poderia... uma tabela assim com os nomes das pessoas. Isso não é matriz. Matriz é uma tabela de valores, tá? Então, por exemplo, a gente pode escrever assim, 3, 4, 2, menos 1, 1000, pi. Pronto, isso aqui é uma matriz, tá? É uma tabela com valores. Nessa tabela ela tem linhas e tem colunas, tá? Não é espalhado de qualquer forma. Ela tem linhas e tem colunas, tá certo? Quantas linhas ela tem? Ela pode ter infinitas linhas. Infinitas não, né? Ela pode ter um número muito grande de linhas e um número muito grande de colunas, tá bom? Não há limite. Não há limite. Agora, o que é que significa essas linhas? O que é que significa essas colunas? Então, você pode montar, por exemplo, uma tabela de horário, né? Horário. Só que sem horário. Por exemplo, você coloca assim, ó, primeira aula, segunda aula, terceira aula, né? E daí aqui uma escala de tarefas que você tem em cada aula, tá? Então, na segunda-feira, na terça-feira e na quinta-feira. Então, ó, na segunda-feira, na primeira aula, teve 3 tarefas. Na segunda-feira, na segunda aula, teve 5 tarefas. Na segunda-feira, na terceira aula, não teve tarefa. Na terça-feira, na primeira aula, teve uma tarefa só. Na segunda-feira, na terceira aula, teve 2 tarefas. Na terceira-feira, terceira aula, houveram 5 tarefas. Entenderam o que eu quero dizer? Aí você dá um significado, né? Isso daqui são aulas, né? Aulas. E aqui é dias, né? Aqui é dias. Certo? Então você dá valores aqui, né? E você pode colocar em forma de uma tabela, assim, escrito tabela mesmo, né? 0, 3 e 1, por exemplo, só para completar a tabela, certo? Pode estar assim, ó, forma de tabela, o que significa cada linha pode estar explícito aqui na tabela, você pode escrever aqui do lado, tá? Na coluna também, ou você pode não colocar nada, tá? Porque quando você trata do assunto, você só precisa saber o que ela significa, você não precisa ficar colocando o tempo todo. Assim como quando a gente fala, por exemplo, a medida do lado de um triângulo, 4. Pronto. Mas é metro, é centímetro. Não importa, são 4 unidades. Pronto. Entendeu? Então você não precisa nomear aqui, porque quando você fizer operações com as matrizes, você não precisa ficar carregando esses valores junto. Você só carrega a matriz assim, ó, tá? A matriz ela pode ser colocada em forma de colchetes, tá? Por exemplo, 3, 2, menos 5 e 0. Pode ser parênteses, tá? Tem uma notação assim que são 2 barras, assim, ó. 4, 3, 2 barras, tá? Aí você fala, peraí, isso aqui é uma matriz? É uma matriz. Isso daqui chama-se matriz coluna. Ela só tem uma coluna, tá? Existem matrizes que são matrizes linhas. Ela só tem uma linha. Você quer ver um exemplo claro? 2 e 5. Isso aqui é uma matriz linha. Aí você fala, parece um par ordenado. E o par ordenado é uma matriz linha, né? Quando você trata de a posição no espaço, né, onde você tem
comprimento, largura e altura, né, ou a posição, né, a abscissa, ordenada e a cota, né, você trata como uma matriz linha, né? 4 menos 2 e 5, por exemplo, é uma matriz linha, né? O x 4, o y menos 2 e a cota, o z 5, entendeu? Então, é uma matriz linha, é uma matriz também, tá? Então, tudo isso aqui são matrizes, forma de você colocar, escrever elas, ok? Também tem uma matriz nula, tá? Vou colocar aqui embaixo. A matriz nula, todos os elementos são zero. Zero, 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 tá? Por exemplo, isso aqui. Me ocorreu aqui, será que eu posso fazer uma matriz assim, ó? 3, 2, 1, 5 e 7. Isso aqui é uma matriz? É só... né? Tem duas linhas e 3 colunas. Mas cadê o número daqui? Não, tá vazia. Não, não pode. Tem que ter alguma coisa, entendeu? Senão isso daqui não é matriz. Isso aqui não é matriz. Tá? Matriz, ela tem que ter N linhas e M colunas, tá? E a gente coloca, escreve ela de uma forma, a gente manifesta, mostra ela de alguma forma, tá? Então, por exemplo, a gente pode colocar a matriz M, ela é igual à matriz dos elementos A, I, J, tá? Do tamanho 3 por 4. O que você está colocando aqui? Você está falando que os elementos da matriz, eles vão se chamar A, com 2 números, tá? Onde o I é a posição de linha e o J é a posição na coluna. E aqui está dizendo que essa matriz M tem 3 linhas e 4 colunas, tá bom? Então eu posso escrever essa matriz de uma maneira genérica assim, ó. A, 1, 1, A, 2, 1, A, 3, 1. Tá, ó. Primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna. Agora veio da segunda linha, da primeira linha da segunda coluna, ó. A, 1, 2, A, 2, 2, A, 3, 2. Ó, terceira linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna, tá? A, 1, 3, A, 2, 3, A, 3, 3. Tem que pensar um pouquinho, né? Porque se eu fizer muito rápido, você atrapalha, né? E aqui a última, A, 1, 4, A, 2, 4, A, 3, 4. Pronto. Ficou em cima da outra, mas é isso aí, tá? Dá para entender aí tranquilamente. Certo? Então, isso daqui é uma representação, uma maneira genérica de escrever a matriz, tá? Os elementos, eles podem ser dados, eles podem ser calculados de acordo com o número da linha e o número da coluna, tá? Você pode estabelecer uma regra para esses números. Então, você pode escrever assim, ó, como está aqui, né? Como está aqui no primeiro exercício aqui, né? A matriz M, tá? Dos elementos A, I, J, né? Matriz 2 por 3, tal que, né? Tal que o elemento A, I, J é calculado como sendo I ao quadrado menos 3J. Pronto. Aí, para cada elemento, eu vou colocar o I aqui. Então, por exemplo, esse elemento vai ser o quê? 1 ao quadrado menos 3 vezes 1. Esse elemento aqui vai ser 2 ao quadrado menos 3 vezes 3. Entendeu? Cada elemento vai ser dado por uma fórmula. Tá? E a gente pode obter os elementos dessa matriz dado pela fórmula ali. Tá certo? Bom, vou fazer um exemplo aqui. Tá? Então aqui diz assim, ó. A é uma matriz 3 por 2. Tá? Então ele está dizendo que é uma matriz 3 por 2, não como essa aqui é 2 por 3, é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. Tá? Definida pela lei A e J é igual a 1, se I igual a J, e I ao quadrado se I diferente de J. Eu deixei esse aqui, mas está errado, isso aqui não tem aqui, tá? É como se fosse um sistema de equações, tá certo? Escreva a matriz A. Então,
como é a primeira vez, né, que a gente tá fazendo alguma coisa assim, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever a matriz A e vou escrever os elementos da matriz A. Vou fazer com parênteses, tá? Então, 3 linhas e 2 colunas. Então, vai ser o A11, A12, A21, A22, A31, A32. Pronto, então aqui os elementos, certo? Só que eles estão definidos dessa forma. Então, quando o I é igual a J, o I é a linha e o J é a coluna. Quando o I é igual a J, é 1. Então, onde que o I é igual a J? Aqui e aqui, ó. Tá? Então, eu já posso escrever. Então, isso aqui vai ser o quê? 1 e aqui vai ser 1. Quando o I diferente de J, eu vou pegar o I e vou elevar ao quadrado. E o J? O J não precisa fazer nada, você só precisa comparar. Né? Então, esse aqui, ó, o I é diferente de J? É. O I é 1 e o J é 2. Então, eu vou fazer 1 ao quadrado. Tá? Esse aqui, ó, o I é diferente de J? É. Então, eu vou pegar o I, que é o 2, e fazer ele ao quadrado. O I é igual a J? Não, é diferente. Então, eu vou pegar o I e fazer ele ao quadrado. O I é igual a J? Não, é diferente. Então, eu vou pegar o I, que é o 3, e levar ao quadrado. Ó, apareceu 2 vezes. Então, a matriz A ela vai ser o quê? 1, 1, 2, 1, opa, 4, 1, 9, 9. Aqui. Essa é a matriz A, tá? Que segue essa regra aqui, ó. Essa lei de formação da matriz, tá? Ela é dada pelos valores de I e J. Beleza? Tá? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Também tem uma matriz que a gente chama de matriz diagonal, tá? Bom, mas a matriz diagonal a gente vai falar agora quando falar de matriz quadrada, porque ela é específica de matriz quadrada. Já vou explicar o que é isso, tá bom? Então vamos para a próxima. Então vamos aqui, mais outros conceitos. Matriz quadrada e matriz de identidade. Então, primeiro a matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É toda matriz que tem o número de linhas igual ao número de colunas. Então, a gente simboliza uma matriz quadrada assim, ó, AN, simplesmente, tá? Isso daqui significa o quê? A matriz A, que é N por N, tá? Geralmente é assim que a gente coloca a matriz quadrada, tá? Mas é mais comum isso aqui, mas aqui também é possível a gente colocar alguma coisa assim, tá? Então, lembrando que uma matriz quadrada, ela pode ter uma linha e uma coluna. Então, a matriz A, por exemplo, né, 1 por 1, ela vai ser assim, ó, um número aqui, vou chamar π, por exemplo, pronto. Isso aqui é uma matriz de uma linha e uma coluna, tá certo? Então, é possível a gente colocar assim, agora você fala, mas para que é isso aqui? Isso aqui é um número, sim, mas é uma matriz. Pela definição, é uma matriz e é uma matriz quadrada, porque é 1 por 1, tá? O número de linhas é igual ao número de colunas, ok? A gente também tem, é normal a gente ver matrizes com mais linhas e mais colunas, né? A gente vai trabalhar muito com matriz, por exemplo, 3 por 3, tá? Onde os desafios são maiores, né, na verdade, né? Então aqui vai ter o quê? O A11, o A12, o A13. Aí vai ter o A21, o A22, o A23. E vai ter o A31, o A32 e o A33, tá? A matriz quadrada, ela tem um grupo de números que a gente dá nomes específicos a esses números, tá? A diagonal principal e a diagonal secundária, tá? Diagonal principal, tá? Os elementos da diagonal principal, eles são tais que, tá? A gente coloca dessa forma aqui para simbolizar. São os elementos A e J, tal que I é igual a J, tá? E tem os elementos da diagonal secundária, tá? Os elementos da diagonal secundária, eles são os elementos A e J, tal que o I mais o J vai ser o número de linhas, né? o grau, não é grau, como é que chama? A ordem da matriz mais 1. N mais 1. Tá? A ordem da matriz mais 1. Então, por exemplo, esse aqui, ó.
Qual é a ordem dessa matriz? É 3, porque ela, 3 por 3, então ela é da terceira ordem, tá? Então, a ordem mais 1, então 3 mais 1, 4. Quais são os elementos dessa matriz em que o I mais o J dá 4? Então, ó, 1 mais 1 dá 2, 1 mais 2, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 1 dá 4, 2 mais 2 dá 4, 1 mais 3 dá 4. Ó, 3 mais 2 dá 5, 2 mais 3, 5 e 3 mais 3, 6. Então, os diagonal secundários são esses aqui, ó. Esses aqui, ó. Tá? Esses aqui são os elementos da diagonal secundária, onde o I mais J é igual a 1 mais N mais 1, né? Que é a ordem da matriz, que no caso isso aqui é da terceira ordem, porque é a matriz 3 por 3, mais 1, então é 4. Tá? Sempre a diagonal secundária, o I mais o J da diagonal secundária sempre vai ser o quê? A ordem da matriz mais 1. E o da diagonal principal é aqueles que tem igual, né? Então até vou fazer aqui de outra cor aqui para dar um destaque. Esse aqui é da diagonal principal. Tá? Então, diagonal principal, esse aqui. Tá? E o da diagonal secundária, eu fiz de azul mesmo. Tá? Eu marquei de azul. Beleza? Então, isso aqui que é uma matriz quadrada. Tá? Eu já resolvi outros problemas. Eu falei assim, ó, na direção da diagonal principal. Tá? A diagonal principal e secundária, ela só existe na matriz quadrada. Tá? Ela só existe na matriz quadrada. Diagonal principal e secundária. Só que eu já fiz referências a ela falando assim, a direção da diagonal principal. Então a gente sabe que a diagonal principal era assim e a diagonal secundária é assim. Então quando eu falo assim, na direção da diagonal secundária, eu estou dizendo que é nessa direção aqui, né? Nessa diagonal assim. Sabe porque a diagonal principal e a diagonal secundária, ela só existe na matriz quadrada, certo? Mas numa outra matriz qualquer, eu posso dizer, na direção da diagonal secundária. Se existisse diagonal secundária, seria nessa direção, entendeu o que eu quero dizer? Tá. Também tem uma outra matriz que a gente chama de matriz diagonal, tá? A matriz diagonal é aquela em que todos os elementos, tá? Ó, vou colocar assim, ó. Matriz diagonal, tá? Opa, diagonal é aquela em que todos os elementos em que o I é diferente de J são iguais a zero, tá? Então, o A, I, J vai ser igual a zero quando, tá? Quando I diferente de J, tá? Então, a diagonal secundária, os elementos A e J vai ser igual a zero quando I... Acho que a anotação não está tão certa não, mas tudo bem. É só para explicar isso aqui, ó. Então, a matriz diagonal, então, o A1, 2, A1, 3, A2, 3, A2, 1, A3, 1, A3, 2, todos esses aqui são nulos, são zero, tá bom? Tá? Então, essa aqui é a matriz diagonal. Uma matriz diagonal conhecidíssima, nossa, é a matriz identidade. Tá? Matriz identidade. Tá? Tudo isso daqui, todas essas aqui que eu estou falando, tem a ver com a matriz quadrada, tá? Aquelas em que o número de linhas é igual ao número de colunas. A matriz identidade é aquela matriz diagonal onde os elementos da diagonal principal são iguais a 1, tá? Por isso que ela também é chamada matriz identidade ou unitária, tá? Unidade. Ó, matriz unidade, tá? Ela é desse tipo assim, ó, 1, 0, 0, 1, por exemplo, de segunda ordem. E essa daqui a gente faz a notação assim, ó, I2, tá? Porque é da segunda ordem. I3 vai ser o quê? Vai ser assim, ó, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tá vendo? Todas elas são matriz diagonal, porque os elementos que não são da diagonal principal, né, os outros elementos que não são da diagonal principal, eles são nulos, tá? Eles são nulos. E o da diagonal principal, tá? É tudo 1, matriz identidade, tá? Então ela é matriz diagonal e matriz identidade ao mesmo tempo, tá? Bom, então agora vamos praticar um pouquinho isso aqui, ó. Então veja isso aqui, ó. Considere as seguintes matrizes.
a matriz A, dos elementos A e J, matriz 3 por 3, eu acho que aqui está 1J, né? Mas é IJ aqui, tá? Deixa eu ver bem certinho aqui. Ali está 1J, mas é IJ. Como é que foi parar esse 1 aí? Um IJ, ó. IJ. Tá? É uma matriz A e J, 3 por 3, então são 3 linhas, 3 colunas, tal que o elemento A e J é igual a 1 se I igual a J, e 0 se I diferente de J. O que ele está falando? Ele está falando da I3, ó. Isso aqui é o I3, tá? É assim, ó, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, tá vendo? Os elementos da diagonal principal, onde o I é igual a J, são 1. E os elementos do restante, os outros elementos da matriz, onde o I diferente de J é igual a 0. Certo? Tranquilo? Beleza. Tá? Agora esse aqui, ó. Ele está falando assim, ó. A matriz B, dos elementos B e J, 3 por 3 também, tal que A e J vai ser igual a 1 se I mais J for igual a 4. E vai ser igual a 0 se I mais J for diferente de 4. Olha só o que ele está falando aqui. I mais J é igual a 4. Qual que é a ordem dessa matriz? É 3. 3 mais 1, 4. Então ele está falando que os elementos da diagonal secundária, tá? Os elementos da diagonal secundária vão ser 1. Porque são os elementos da diagonal secundária em que o I mais o J vai ser a ordem da matriz mais 1. E o resto não. Então, nesse caso aqui, é uma matriz assim, ó. 0, 0, 1, 0, 1, 0 e 1, 0, 0. Tá vendo? É como se fosse uma matriz de identidade, mas essa aqui ela não tem nome de identidade, tá? Essa aqui não tem o nome de matriz de identidade. A matriz de identidade é só a diagonal principal, que é 1, tá? Mas essa daqui é uma matriz tal que os elementos da diagonal secundária são 1 e os outros são nulos, tá bom? Ela não tem um nome específico, não lembro de ter visto nenhum nome específico a respeito dela, tá bom? Mas esse exercício aqui serve justamente para você lembrar disso aqui, ó, tá? Quando I mais J, quando o número da linha, a posição da linha e o elemento, né? A linha que o elemento está mais a coluna que o elemento está somados dá o número da ordem mais 1. Então ele está falando dos elementos da diagonal secundária, tá bom? Bom, uma aqui, outra aqui, ó. Obtenha a matriz A dos elementos A e J, 3 por 3, em que A e J é igual a 3i menos J ao quadrado, tá? Então, a melhor maneira de fazer é a gente realmente escrever todos os elementos. Então, A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2, A3, 3, tá? Então, os elementos vão ser o quê? Agora eu vou substituir os valores, né? Então, vai ser assim, ó. O I é 1, então vai ser 3 vezes 1 menos 1 ao quadrado. Aqui vai ser o quê? 3 vezes 1 menos 2 ao quadrado. 3 vezes 1 menos 3 ao quadrado. Aqui, ó. 3 vezes 2 menos 1 ao quadrado. 3 vezes 2 menos 2 ao quadrado, né? E aqui o 3 vezes é igual, né? Na linha é igual. Então, é 3 vezes 2 menos, agora a coluna, 3 ao quadrado, tá? E esse aqui agora vai ser 3 vezes 3 menos 1 ao quadrado, 3 vezes 3 menos 2 ao quadrado, 3 vezes 3 menos 3 ao quadrado. Tá? Tem que pensar um pouquinho, né? Então, A vai ser igual a quê? Então, 3 menos 1, 2. 6 menos 1, 5. 9 menos 1, 8. 3 menos 2, menos 1. 6 menos 4, 2. 9 menos 4, aqui eu coloquei 3 menos 4, né? Menos 1, tá? 9 menos 4, 5. Tá? Aqui, ó, 3 menos 9, menos 6.
6 menos 9, menos 3. E 9 menos 9, 0. Aqui. Essa é a matriz. Tá certo? É como eu falei, a gente tem que pensar um pouquinho, porque às vezes a coisa não sai tão automático, tão fácil assim, tá? E aí a gente consegue ter consciência, né? Esse aqui, por exemplo, não precisei escrever todos os elementos, né? Tá? Porque eu lembrei daquilo que eu acabei de mostrar aqui para vocês, né? Que a diagonal secundária significa que o I mais J é a ordem mais 1, né? Então, por isso que eu cheguei rapidamente a esse aqui. Mas, havendo dificuldade, o que você faz? Você faz o A, 1, 2, tal. Vai fazer I mais J é igual a 4. Então, aqui é 2, então é 0. I mais J é diferente de 4. Diferente de 4 é 0. Então, 0, 0, 1. 0, 1, 0. 1, 0, 0. Pronto, aí rapidamente você faz, né? Tendo essa matriz aqui escrita, fica muito mais fácil a gente obter os elementos e comparar e fazer, tá? Veja que mesmo assim tem que pensar, né? Tem que pensar, né? Porque não sai tão automático assim, beleza? Tá, vamos fazer mais exercício. Então vamos a mais um aqui, ó. Indique explicitamente os elementos da matriz A, cujos elementos A e J, numa matriz 3x3, tal que A e J é definido como I menos J, tá? Então, vamos colocar explicitamente quem são esses elementos. Então, vou colocar assim, ó, a matriz A, como é 3x3, então os elementos aqui vão ser A1, 2, A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2, A3, 3, certo? Bom, então agora vamos colocar quem são os elementos. Então esse aqui vai ser o quê? 1 menos 1, 0. Esse aqui vai ser 1 menos 2, menos 1. Aqui vai ser 1 menos 3, menos 2. Esse aqui vai ser 2 menos 1, 1. 2 menos 2, 0. Aqui vai ser 2 menos 3, menos 1. Aqui vai ser 3 menos 1, 2. Aqui vai ser 3 menos 2, 1. E aqui vai ser 3 menos 3, 0. Então tá aqui. Essa é a matriz, tá? É a matriz A, cuja regra é aquela ali, tá? Essa matriz aqui, ela tem um nome específico, tá bom? E eu vou falar sobre ela na próxima aula, tá? Eu vou voltar a ela, vou mostrar ela de novo. Ela tem um nome específico, essa matriz, tá? Não só essa daqui, mas toda essa matriz que tem esse tipo de situação. Tá vendo aqui, ó? Diagonal principal é 0. E os elementos daqui, ó, de baixo, eles são o oposto dos elementos que estão aqui, ó. Então, 1 menos 1, o 2 menos 2 e o 1 menos 1, tá? Não precisa ser necessariamente em cima tudo negativo e embaixo tudo positivo. Pode ser misturado, mas desde que esse elemento seja o oposto daquele elemento lá, tá? Os elementos simétricos em relação à diagonal principal, tá bom? Essa matriz, ela tem um nome específico e nós vamos falar sobre ela na aula que vem, tá? Porque antes a gente tem que ver uma outra coisinha a respeito de matriz, tá bom? Mas vamos fazer mais um exercício. Olha, esse exercício aqui é um exercício grande, com bastante coisa para ler, tá? Mas ele é muito simples, tá? É só para confirmar se a pessoa sabe exatamente o conceito de matriz. Veja só, caiu na VUNESP. Considere 3 lojas, L1, L2 e L3, e 3 tipos de produto, P1, P2 e P3. A matriz a seguir descreve a quantidade de cada produto vendido em cada loja na primeira semana de dezembro, tá? Então, isso aqui são as vendas só da primeira semana de dezembro, tá? Então, ele pode fazer essas tabelas aqui para o mês inteiro, pode fazer a tabela só para cada dia, ou pode fazer uma tabela desse por dia, né? Ou uma tabela dessa por semana, entendeu? Cada elemento A e J da matriz indica a quantidade de produto PI vendido pela loja LJ, sendo I e J igual a 1, 2, 3. Então, veja só, é uma matriz que indica a quantidade desses produtos, ele chama de PI, por que PI? Porque pode ser o produto 1, produto 2, produto 3, certo? PI vendido em 3 lojas, porque deve ter uma rede de lojas, né? Loja 1, loja 2, loja 3. Então, ó, o produto P1 vendeu na loja 1, na primeira semana de dezembro, 30 unidades.
Mas, por exemplo, o produto P3 na loja 3 vendeu o quê? 11 unidades, entendeu? Então, é isso que a matriz aqui está sinalizando. Ela está relacionando o produto com a loja que foi vendida. Aonde? Quando? Na primeira semana de dezembro. Aonde que isso está escrito aqui, primeira semana de dezembro? Não, não está escrito. É no enunciado que ele diz. Isso aqui são as vendas só da primeira semana de dezembro, tá? E a matriz está relacionando a quantidade vendida pela loja, tá? Então, olha, analisando a matriz, podemos afirmar que a quantidade de produtos tipo P2 vendidos pela loja L2 é 11. Então, P2, loja L2, a quantidade de produtos vendidos é 10, não é 11, está errado. A quantidade de produtos P1 vendidos pela loja L3 é 30. P1 vendidos pela loja L3, não, é L3 aqui, ó, 20, não é 30. Errado. A soma das quantidades de produtos, a soma da quantidade... Estava vendo aqui sem querer. A soma das quantidades de produtos do tipo P3 vendido pelas três lojas. Então, P3, essa mais essa mais essa. Então, 10 mais 10 mais 10, 30. Mais 2, 32. Mais 6, 38. Mais 1, 39. Quase acertou. Não é 40, é 39. D. A soma das quantidades de produto P1 vendidos, né? P1 vendido pelas lojas L I, sendo I 1, 2 e 3, tá? Então, ele está falando quase a mesma coisa daqui que ele está falando aqui em cima, né? Só que aqui o produto é P1 e as lojas, todas as lojas, né? L1, L2, L3, ó. Então, aqui, P1 é 30 mais 20, 50, mais 19, 69. 52, tá errado. Então, só deve ser a letra E, né? Vamos ver. A soma das quantidades dos tipos, dos produtos dos tipos P1 e P2 vendidos pela loja L1 é. Então, P1 e P2 pela loja L1, né? Então, P1, L1 está aqui. P1, P2, L1 está aqui, ó. Esse aqui, ó. Então, P1, L1, P2, L1, né? Ele quer saber só 30 mais 15, 45, tá certo. Tá? É 30 mais 15, tá? Ele está falando do elemento A1, 1, mais o A2, 1, tá? Ó, produto, né? Os produtos são as linhas, ó. Então, 1 e 2, né? 1, 2, e na loja é a coluna, 1, 1. Então, 1, 1 e 2, 1. Beleza? Tranquilo? Facinho esse, né? É facinho, mas a primeira aula sempre é mais facinho. Vamos fazer os últimos exercícios. Agora aqui, um problema da FGV, Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, né? Diz assim, ó. Complete o quadro da figura abaixo, de modo que a soma dos números inteiros das linhas, das colunas e das diagonais sejam iguais. Qual a soma A mais B mais C? Então, o que ele está falando aqui, ó? Tá? Tem um quadro, já vou falar daquele jogo Sudoku. Então, é aqui, ó. Complete o quadro da figura abaixo, tá? De modo que a soma dos números inteiros das linhas... Então, ele está dizendo que todos os números aqui são inteiros. A soma dos números das linhas, das colunas e das diagonais sejam iguais, tá? Então, olha só que interessante. Ele está dizendo que D mais B menos 4 é um valor fixo. É o mesmo valor, tá? Então, A menos 3 mais C, ó, A menos 3 mais C também é o mesmo valor, tá? Ó, menos 2 mais E mais 0 também é o mesmo valor. Agora, que valor é esse, né? Como é que eu vou achar esse valor? Então, eu vou escrever primeiro todos que ele disse, né? Ó, D mais A menos 2 também. B menos 3 mais E também é igual. Né? Um é igual ao outro também, né? Esse é igual a esse é igual a esse tudo é igual. Tá? E aqui, ó, menos 4 mais C mais 0 também. E as diagonais também, né? Então, ó, D menos 3 mais 0 também é igual. E essa diagonal é a única que tem um valor, ó. Menos 4 com menos 3, menos 7 com menos 2, menos 9. Então, tudo isso aqui é igual a menos 9.
Bom, já que esse aqui tá, né? Então, pronto. Né? Menos 9, menos 9, menos 9. Aí, algumas eu consigo tirar, né? Por exemplo, essa aqui, ó. Eu pego esse menos 3 com 0, menos 3. Jogo menos 3 para cá, fica mais 3. Menos 9 mais 3 dá menos 6. Então, D é igual a menos 6. Tá? Aqui o outro aqui também, ó. Menos 4 e 0, menos 4. Jogo para lá, mais 4. Então, menos 9 mais 4, menos 5. Então, C é igual a menos 5. Tá? Vamos ver outra que tem só uma letra aqui, ó. Essa aqui, ó. Ó. Menos 2 mais 0, menos 2. Jogo para lá, mais 2. Então, o E é igual a quê? Menos 7. Tá? Bom, os que tinham uma letra já foi. Agora, os que tem duas letras. Por exemplo, esse aqui, ó. O E é menos 7. Menos 7. Menos 7 com menos 3, menos 10. Jogo para lá, mais 10. Mais 10, menos 9, 1. Então, B é igual a 1. Tá? O A, não sei ainda. O D eu tenho, menos 6. Menos 6 com menos 2, menos 8. Jogo para lá, mais 8. Menos 9 mais 8, menos 1. Então, o A é igual a menos 1. Aqui, ó, o A é menos 1, o C já tem, menos 5. Vamos conferir, né? Menos 1 com menos 3, menos 4. Com menos 5, menos 9, certinho. Aqui o D é menos 6. A, B, C, D, E. Ah, já foi todo mundo, né? Então aqui também, né? O D é menos 6, o B é 1. Então, menos 6 com menos 4, menos 10 com mais 1, menos 9. Tá certinho. Então, o A mais B mais C, o que que é? O A é menos 1, o B é mais 1 e o C é menos 5. Tá? Então, menos 1 com mais 1 sai fora e dá menos 5. Beleza? Facinho? Tá? Tem que ter um pouquinho de trabalhinho, mas veja, é um problema de matriz, porque eu tenho números colocados em forma de linhas e colunas. Pronto, acabou. Certo? Vamos ver essa última aqui. Agora veja até onde a criatividade de matrizes vai, né? Então diz assim, ó. Dada a matriz A, N, M por N, e as operações mais barra A, isso aqui é uma operação, tá? Está definindo que A barra A é uma operação que transforma a matriz A numa outra matriz A', M linhas e uma coluna. Então veja, eu tenho uma matriz que tem M linhas e N colunas. E depois desse operador aqui, ela fica só de uma coluna. Ó, uma coluna só. Agora, como é que vai fazer isso? Eu tenho que eliminar? Veja, então, em que cada elemento da única coluna de A' é obtido somando-se os elementos das linhas correspondentes. Entendeu não? Ó, o elemento da coluna, porque é uma matriz coluna, né? Então, o elemento em que cada elemento da única coluna, então da primeira linha lá, né, é obtido somando-se os elementos das linhas correspondentes. Então eu vou pegar aquela matriz, somar todos os elementos das linhas e vou colocar nessa coluna. É isso que ele está dizendo. Olha isso aqui. Mais barra traço A, né, mais barra traço A, é outra operação, que transforma a matriz M por N numa outra matriz A duas linhas de uma linha e N colunas. Então, dessa vez é uma matriz linha, né? Em que cada elemento da única linha de A2, A2 risquinhos, é obtido somando-se os elementos das colunas correspondentes de A. Tá? Então, a mesma coisa, eu tenho uma matriz assim, vamos dizer, eu tenho uma matriz assim, e eu vou achatar ela, vai virar uma linha. Então, eu vou somar os elementos da coluna. Ó. Então, cada elemento da linha é obtido somando-se os elementos da coluna correspondente de A. Então, essa coluna correspondente eu vou somar e vou colocar no primeiro elemento da linha. Aí eu vou pegar esses elementos aqui, vou somar e colocar no segundo elemento da linha. Vou pegar, somar esses aqui e colocar no terceiro elemento da linha. Entendeu? Tá. Nessas condições, se A for a matriz identidade de ordem P, calcule a expressão mais barra essa matriz, e aqui é mais barra traço essa matriz. Então vamos fazer primeiro a matriz A, né? A matriz A é uma matriz de identidade. De ordem P, não diz qual que é a ordem, né? Não diz se é de segunda ordem, terceira ordem. Então vou colocar assim, ó. Vou tentar fazer uma anotação genérica, né? É 1, 0, 0, 3 pontinhos. 0, 0, 3 pontinhos. Aí, 1, 0, 3 pontinhos, 0, 3 pontinhos. Aqui vai ficar 1,
3 pontinhos e para cá 3 pontinhos. Então, é uma matriz assim, ó. Certo? Então, essa aqui é a matriz A. Aí ele está dizendo que eu vou pegar a matriz A, vou fazer daqui para cá, né? Porque esse aqui está completo, ó. Isso aqui tem que dar uma matriz que eu vou fazer a operação. A operação é mais barra e a matriz. Mais barra traço a matriz. Então, aqui, ó. Mais barra, qual que é essa matriz? Não sei, primeiro eu tenho que descobrir ela aqui. Ó. Então, mais barra traço a matriz, eu tenho que descobrir primeiro. Então, esse mais barra traço diz o quê? Que eu pego a matriz MN e transformo numa matriz de uma linha. Então, eu vou pegar e vou achatar ela aqui, ó. Vou somar aqui, ó. Então, mais barra traço A vai ser o quê? Vai ser uma matriz de uma linha, onde eu vou somar aqui. Então, vai ser 1 mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, vai dar 1. 0 mais 1 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 vai dar 1. 0 mais 0 mais 1 mais 0 mais 0 mais 0 vai dar 1. E aqui vai ser 0 mais 0 mais 0 mais 1 mais 0 mais 0 mais 0 até o fim. Vai dar 1. Tudo vai dar 1, né? Então, vou colocar 3 pontinhos. Então, essa daqui é a matriz agora, ó, A barra traço A, que é essa aqui, virou a matriz linha. Agora eu vou pegar essa matriz linha e vou aplicar nessa regra aqui, ó, mais barra A. O que essa regra diz? Que eu vou pegar uma matriz que tem M linhas e N colunas e vou transformar ela numa matriz de M linhas e uma coluna. Então, eu vou achatar assim, ó. Certo? Como essa aqui só tem uma linha, então o M é 1. Então, ela vai virar uma matriz 1 por 1. Isso aqui vai virar uma matriz 1 por 1. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os elementos da linha e somar e colocar numa linha. Então, vai ficar 1 mais 1 mais 1 mais 1 até quanto? Até quanto? Até a ordem P da matriz, porque é P com P. Então, vai ter 1 mais 1 mais 1 mais 1, P vezes. Então, isso aqui vai ser o quê? Né? Ó, esse aqui não, né? Na verdade, esse aqui, ó. Mais barra a matriz mais barra traço A vai ser o quê? Então, eu vou pegar esse aqui e vou somar tudo. 1 mais 1 mais 1 mais 1, P vezes. Então, vai ser o quê? Vai ser uma matriz unitária. Unitária não. Uma matriz quadrada de ordem 1, porque é 1 por 1. Tá? Uma matriz 1 por 1. Em que o elemento é igual à ordem da matriz original A. Tá? A ordem era P, então vai ser P. Porque eu vou fazer 1 mais 1 mais 1. Quantas linhas tem? P linhas. Porque a matriz A originalmente era PP. Então, P linhas, P colunas. Então, primeiro eu transformo em uma linha, P colunas. E agora eu vou fazer o quê? Uma linha, uma coluna. E os valores das colunas eu vou somar. Né? Da linha, né? Da linha. Todos os elementos da linha eu vou somar. Então, vira P. Tá? Então, se tivesse escrito assim na alternativa P, estava errado. Tá? Nessas condições, se A for a matriz de identidade de ordem P, calcule a expressão. Então, o resultado dessa expressão é o quê? É uma matriz, tá? É uma matriz 1 por 1, em que o único elemento é P, que é a ordem da matriz de identidade original. Beleza? Bom, então é isso aí. Por hoje, essa foi a aula, tá? Assunto tranquilo, assunto conceitual, exercícios bem simplesinho. Na próxima aula, a gente melhora um pouquinho o grau de dificuldade e coloca um grau um pouquinho maior, beleza? Então é isso aí, curta o vídeo, compartilhe, chame mais gente para o canal, chama mais gente aqui para o curso Mima. Vamos conhecer bem esse assunto aqui de matriz e vamos que vamos. Então aqui todas as aulas do segundo ano, né? Isso aqui é a matéria do segundo ano. Todas as aulas do segundo ano estão aqui, desde o começo do ano, tá bom? Vamos que vamos e até a próxima.